iniciando a gravação aqui, a gente está na nossa série de estudos falando sobre a mente humana e as guerras e batalhas espirituais. Hoje a gente vai dar sequência, então deixa eu colocar na telinha aí para a gente poder acompanhar daqui. Então eu vou só fechar esse controle e vamos lá. Então agora, esse vai? Esse vai. Muito bem. Hoje vamos falar sobre liberdade, mas antes da gente entrar nesse assunto, acho importante a gente fazer um pequeno resumo, né, de tudo aquilo que a gente viu até agora. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse resumo aqui num quadro para a gente acompanhar. Então, agora estou com duas telinhas. Essa aqui eu vou diminuir um pouquinho e essa aqui eu vou aumentar. Cadê o Marquinhos? Chegou ainda? Tá chegando. Vamos lá, a gente começou falando a respeito de mente, né? Lembra? A gente comentou sobre a mente. Aqui é onde a gente concentra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, né? E a mente, né, ela funciona dentro de uma caixinha que a gente viu lá também, que é o nosso cérebro. O cérebro é uma maquininha que não se conhece totalmente, mas tem um monte de coisa que acontece lá, né? Mas além disso, a gente também comentou a respeito da alma, né? E aí a gente viu definições bíblicas a respeito da alma, né? Psique, por exemplo, no Novo Testamento, mas tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, não existe uma fórmula para definir a alma. O que é a alma? A Bíblia não traz uma fórmula, né, uma definição, digamos assim, definitiva a respeito da alma. É um conceito complexo, né? O Mariano comentou de ter ouvido falar da alma como, né, um elemento nosso que embarca, né, a mente, embarca as vontades e tudo mais, e né, o cérebro seria apenas uma conexão que a gente estabelece com a alma. Então, são possibilidades, né? Mas a gente não tem uma definição. Pelas escrituras, o que a gente vê da alma é que a alma ela representa o indivíduo, né? O ser humano. É como se eu dissesse para você que a alma ela nos conecta num conceito chamado consciência. Todo mundo tem consciência, né? A gente sabe que está vivo, né? A gente sabe que está bom, a gente sabe que está ruim, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer. Então, de certa forma, a consciência ela nos dá percepção de quem nós somos como indivíduos, né? Se nós estamos acordados, se nós estamos dormindo. Vou dar um exemplo. Como a consciência ela é uma coisa meio engraçada assim. Você já se pegou, por exemplo, dormindo, sonhando, e no meio do sonho você percebeu que você estava sonhando, né? Peraí, você não acordou do sonho, mas você percebeu que aquilo tudo era um sonho. Aí você até ficou melhor, é porque não era aquela loucura toda, sei lá, às vezes estava sonhando com uma perseguição, alguém te perseguindo, e aí de repente nos sonhos, você ainda não, você não acordou do sonho, mas dentro do sonho você percebe que não, é só um sonho. E aí por mais que o sonho até continue, você sabe que não está vivendo aquilo, está só um sonho. Quem já experimentou isso? Nossa, quase todo mundo, bacana. Né? Isso é consciência. A gente sabe das coisas, a gente percebe o que é real e o que não é real. Né? O que é certo e o que é errado. Nossa consciência nos traz essas percepções. Né?
E uma coisa que a gente falou rapidamente, porque não é muito o nosso tema aqui, mas acho que vale a pena mencionar, é a personalidade, né? E aí eu mencionei para vocês o caso de Jacó e Esaú, irmão dele, né? Irmão gêmeo, nasceram juntos, cresceram juntos, viveram nas mesmas condições, mas um era mais aquele perfil de caçador, né? Então saía, ficava muito tempo fora de casa, né? Trazia sua caça para a família, e o outro era mais caseiro, então estava mais próximo da mãe, ajudava nas tarefas, tal, né? E a gente vê que, por mais que eles fossem gêmeos, né, nascidos nas mesmas condições, eles tinham personalidades diferentes. E por que a gente está recuperando tudo isso, né? Porque nossa alma, nossa consciência, nossa personalidade, né, independente das coisas que a gente, né, pode discutir dentro desses assuntos que não são assuntos simples, né? Todos esses itens eles apontam para uma direção. Vou fazer uma setinha aqui, tá? E que direção que é essa? É uma direção aonde a gente conecta dentro dessa parte mais etérea aí da alma, do sentimento. Deixa eu colocar aqui um texto para gente, deixa eu ver se vai digitar. Tá? A gente coloca um travou aqui. Opa! Vocês não estão vendo minha seta. Agora estão vendo minha seta. Muito bem. A gente tem uma questão que são as nossas vontades, os nossos sentimentos ou emoções, se alguém preferir. E um terceiro elemento que é a nossa razão. Né? Esses três, eles operam, né? Sentimentos, vontade, razão, eles operam em função de estímulos que a gente recebe. Tá? Então, esses estímulos, eles podem ser, obviamente, internos, né? O que seria um estímulo interno? Um pensamento que você teve, né? Hoje eu vou caminhar. Estava vindo para cá, vi a turma caminhando ali na beirando os condomínios, né? Então, você teve um desejo, você teve um pensamento, né? E isso mexe com a tua vontade. Né? Eu vou caminhar. Então, acordei, coloquei o tênis, andei lá 2 quilômetros, 3, 4. Ou 5, né, Val? Você está caminhando muito? Ou deu uma desacelerada? Momentaneamente, né? Além das questões internas, a gente tem também as questões externas. Concordam? Por exemplo, a gente tem as pessoas que estão ao nosso redor. Deixa eu trazer esse cara para cá. As questões externas, elas também impactam na nossa vontade, né? Sei lá, um problema pessoal, né? Um problema de saúde, também impacta aqui, né? A forma como a gente percebe as coisas. E por fim, tem também as questões espirituais. Claro que nós, como cristãos, a gente acredita nessas questões espirituais que influenciam a vontade, o sentimento, a razão das pessoas. Né? Tem talvez um grupo de pessoas que não acredita que isso pode estar, isso exista, mas nós, como cristãos, a gente acredita que sim, tem um componente espiritual que interfere um pouco nas nossas vontades, nos nossos sentimentos, na nossa razão. Um exemplo que a gente pode perceber a respeito disso
é, por exemplo, Saul. Não sei se vocês lembram da história de Saul. Tinha um espírito maligno que atormentava Saul, a ponto dele pegar uma lança, né? Quando aquele espírito maligno começava a agir na mente de Saul, pegava uma lança. Teve uma passagem da Bíblia que menciona isso, e foi e jogou a lança na direção de Davi, querendo matar Davi. Então, né, era uma influência espiritual agindo na vida de Saul. Então, essa é uma questão que a gente sabe que, como cristãos, ela é real. A gente não pode descartar esta possibilidade de que influências espirituais estão agindo sobre a nossa vontade, o nosso sentimento, sobre a nossa razão. Deus também age sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas razões, né, sobre os nossos pensamentos de uma forma geral, mas, né, o inimigo também pode influenciar, né, esse componente mais etéreo da nossa existência. Tudo bem, até aqui, só recapitulando, né, acho que não tem nada, né, de novo. Mas aí na semana passada a gente começou a falar de livre-arbítrio. E a gente viu que o livre-arbítrio não existe na Bíblia, é um conceito filosófico, e é um conceito que já no segundo século, né, Tertuliano, como eu comentei com vocês na semana passada, ele trouxe esse conceito de livre-arbítrio e estabeleceu-se então uma doutrina, um ensinamento dentro da igreja, né, de que o homem tem livre-arbítrio. E aí nós comentamos também a respeito das questões relacionadas com a nossa liberdade e o controle de Deus sobre todas essas coisas, né? Então eu mencionei para vocês que tem uma linha dentro da igreja cristã como um todo, né? E aí estou falando no geral mesmo, né? Que acredita e ensina que Deus decreta todas as coisas. Então tudo está determinado por Ele. Então o que nós somos, o que nós temos, o que nós faremos, o que nós não faremos, tudo já está escrito, determinado por Deus. Então Deus, na sua soberania, já escreveu tudo o que precisa acontecer. E eu comentei com vocês também a questão, né, de uma outra linha que ensina que Deus, ele não age dessa maneira, mas ele dá total liberdade para as pessoas fazerem o que bem entenderem. Ele simplesmente sabe o que vai acontecer, mas não necessariamente ele determinou que acontecesse daquela forma. E tem uma visão mais no centro, uma visão mais moderada, que diz que algumas coisas sim Deus determina e outras ele deixa, né, na nossa liberdade. E, independente disso, qualquer pedido de ajuda, de socorro, que requer a intervenção dele, ele, por ser um Deus amoroso, vai interferir em favor. Então essa é uma posição um pouco mais moderada, e isso a gente vê em muitos livros de teologia e tudo mais. Então, e aí na semana passada também a gente ficou discutindo, bem no finalzinho, a questão da liberdade. Não necessariamente da liberdade, mas a questão de, tá, se Deus sabe todas as coisas, foi até o Luiz que mencionou, será que a gente não está simplesmente vivendo um roteiro, né, que ele já determinou? Essa foi a pergunta, né, mais ou menos assim, que a gente terminou a aula passada. E antes de terminar, eu tinha comentado com vocês que na maioria das vezes a gente imagina que o tempo ele é sempre uma sucessão de eventos. Tá? Então, você nasce aqui, você vai morrer em algum momento lá na frente. E aí, cada dia que a gente tem, a gente vive esse dia de novo, sendo guiados pelas nossas vontades, pela nossa razão, pelos nossos sentimentos. Então, vai passando o dia, você vai crescendo.
vai tomando suas decisões, atinge a idade adulta, constrói sua vida. E a gente vê a vida como uma sucessão de eventos. Por quê? Porque nós estamos dentro de um limite chamado tempo. Tempo. A gente não está fora desse limite. Então, hoje, dia 3 de setembro, 9h46, estou vendo aqui no relógio, esse é o momento que nós estamos. Daqui um pouquinho mais de meia hora, começa o culto. Mas o culto não começou ainda, ele ainda vai começar. Então, para nós, este momento, ele ainda não aconteceu. Por mais que a gente sabe a hora que ele vai acontecer, que é daqui a pouco mais de meia hora. Mas ainda assim, a gente está aqui, não está lá. Nesse momento, a gente não está no culto. O culto nem começou. Na verdade, para nós, o culto ainda não existe. Porque se ele não aconteceu, ele não existe. Porque ele só vai existir quando ele acontecer para nós. Vocês estão me entendendo? Como a gente está preso nessa questão chamada tempo. E quando Deus criou o tempo, ele criou o tempo para determinar essa forma. Mas ele já existia antes do tempo, né? Ele não está preso a esse tempo. Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele não está hoje com você, apenas. Lembra um versículo que diz que Jesus fala assim: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século? Conhece esse versículo? Está na Bíblia. Aí tem uma coisinha incrível nesse versículo, porque ele fala todos os dias, né? Ele não fala cada dia. E o conceito do cada dia é um conceito que impõe exatamente uma sequência. Vou botar no seu amanhã, depois, cada dia. Né? Quando ele fala todos, ele quis dizer, inclusive aqueles dias que ainda nem chegaram. Ele vai estar conosco. Só que como para nós esses dias que ainda não chegaram é no futuro, porque eles não chegaram, eles não existem ainda, a gente não tem ideia do que é, do que vem. Mas Deus já sabe. Porque na eternidade não existe o tempo. Né? Não existe o tempo. Por exemplo, Santo Agostinho, né, lá de Hipona, numa das suas obras, ele comenta que Deus ele vê o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Porque como ele não está nessa linha que vocês estão vendo aí, meio tortinha, cheio de riscos, seria, né, quando a gente nasce até quando morre, como ele não está nesta linha, ele está fora dessa linha, então ele vê tudo aquilo que está acontecendo. E também aquilo que vai acontecer, ele já viu. Porque ele não está nessa linha aqui. Ele está fora dessa linha. Está fora desse tempo. Então, o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, Deus vê como se fosse um plano, não uma linha. Tá vendo? Isso aqui é um plano. Ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que tem vários desenhos aqui, né? Um computador em cima, vários símbolos. Vocês percebem que estão vendo tudo de uma vez só? Né? Agora, se eu fosse mostrar um pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui, outro pedacinho aqui. É assim que a gente vê a vida. A gente não vê a vida assim. Com tudo acontecendo, você entendendo. Esse aqui foi o meu passado, esse aqui é o meu presente, esse aqui é o meu futuro. A gente não vê dessa forma. A gente vê isso aqui, ó. Esse pedacinho. Sei que deve estar meio ruim para quem está lá no fundo, mas é um pedacinho de um computador, outro pedacinho, aqui um pedacinho maior. A vida a gente percebe dessa forma, em frações, que são os momentos que a gente vive. Deus já vê o desenho inteiro. Ele vê o desenho
inteiro. Ele não vê só o pedacinho que nós estamos agora, ele já vê o desenho todo. Então, ele conhece as decisões que você vai tomar daqui a um ano, porque para ele já está vendo isso daqui a um ano. Não é incrível isso, né? Porque ele já está no teu futuro, é isso que eu quero dizer. Porque ele não está nessa linha do tempo, vendo só essa fração. Ele já está lá no dia que os teus netos vão nascer, ele já está lá no dia em que você vai ter uma experiência incrível ou uma decepção incrível. Ele já está lá, ele já está vendo essas coisas acontecer. Aí você pergunta, tá, mas se ele está vendo, aí vamos voltar para a pergunta do Luiz, senão a gente não, né, não segue a aula. Então, se ele já está vendo, será que então a gente não está simplesmente vivendo uma história que já está pré-determinada? Essa era a pergunta crucial. A resposta é não. Não estamos vivendo uma história pré-determinada. Sabe por quê? Porque essa nossa realidade, ela é baseada em certas relações de causa e efeito. Nossa realidade é baseada em relações de causa e efeito. Por exemplo, se você pegar uma moeda, sabe aquela moeda? Opa, deixa eu voltar para lá, acho que eu mexi aqui, né? Se você pegar uma moeda, o que vai acontecer com a moeda? Joga, segura e abre. O que vai acontecer com essa moeda? Ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Correto? Dificilmente você vai jogar uma moeda. Isso é difícil não, né? Isso aqui é quase impossível. Você jogar uma moeda e ela ficar flutuando, né? Ela vai cair. E se você segurar essa moeda, você vai ver ou cara ou coroa. Eu não vou fazer aqui, mas se você quiser, a gente faz na próxima oportunidade. Você vai ver uma coisa engraçada. Se você jogar a moeda 5 vezes, talvez umas 5 vezes vai cair cara. Só que se o outro jogar 5 vezes, talvez as 5 vezes caia a coroa. Só que o que acontece? Se a gente pegar esta mesma moeda e ficar jogando dezenas, dezenas, centenas, centenas de vezes, a gente vai perceber que aproximadamente 50% das vezes dá cara e 50% das vezes dá coroa. Eu já simulei isso no computador, então estou falando porque eu fiz e tem literatura que confirma isso. Se você for jogar uma 2 vezes, talvez as 2 vezes dê cara. E você pode dizer, 100% das vezes é cara, porque eu joguei 2 vezes e deu. Mas se eu aumentar essa frequência de lançamentos, e não pode ser uma coisa pequenininha, tem que ser uma coisa grande, a gente percebe que com o passar do tempo, dos lançamentos que eu estou fazendo, a chance de dar cara ou de dar coroa vai ficar em 50%. Semana que vem eu trago essa simulação para vocês verem. Começa meio instável, e aí depois quando você começa a fazer muitos lançamentos de moedas, você vai vendo que a chance de dar cara ou de dar coroa fica em torno de 50%. O que eu quero dizer com isso é que as coisas que acontecem, elas estão relacionadas num processo de causa e efeito. Então, Deus, por estar olhando toda a humanidade, todos os dias tomando as suas decisões e fazendo as suas escolhas, e sabendo que essas decisões, essas escolhas, elas causam efeitos, ele sabe, pela sua onisciência, o que aquela decisão que você tomou vai trazer de consequência na sua vida, exatamente por essas relações de causa e efeito que existem na nossa vida. Né? Existe um versículo que diz que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, não é que estamos sendo, né, a todo momento Deus interferindo.
mas são as nossas decisões que estão causando efeito na nossa vida. E Deus, como conhece todas essas coisas, ele sabe, bem, essa decisão que você tomou nestas condições vai gerar este efeito na sua vida. E este efeito talvez você não veja hoje, talvez você não veja amanhã, mas talvez você vai ver daqui a 10 anos. Vou dar um exemplo. Né? Você hoje descobre que daqui a 9 meses vai ser pai. Surpresa. Daqui a 9 meses você é pai. Tá? Então, ficou uma coisa previsível para você. Daqui a 9 meses, se tudo acontecer dentro de uma certa normalidade, vai nascer uma criança. Tá? Esta tua decisão de ter filho, consciente ou não inconsciente, gerou um efeito. Que é um efeito que, ok, de novo, se tudo acontecer dentro de uma certa normalidade, vai ter uma criança. Essa criança agora, ela também influencia a tua vida. Então, as decisões dessa criança também influenciam nas tuas próprias decisões. E Deus está vendo tudo isso. E sabe como que essas coisas funcionam, porque, de certa forma, gente, nós somos previsíveis. Nós somos previsíveis. Nós, seres humanos, somos previsíveis. Mas também somos completamente imprevisíveis em alguns momentos. Mas Deus, ele sabe como que nós funcionamos. Então, ele sabe o que nos causa dor. Ele sabe o que nos causa alegria. Porque ele conhece, ele nos fez. Então, ele sabe como nós funcionamos. E as decisões que nós tomamos, elas não são decisões isoladas. Elas têm uma relação de efeito sobre as nossas vidas. Então, não é que Deus necessariamente escreveu uma história fechadinha que você não pode sair dela. É que ele sabe que as decisões que você toma trazem algum efeito para você. E é por isso que quando a gente necessita de uma ajuda, ele vai nos ajudar, porque ele sabe desse efeito. E se nós não pedimos ajuda, o efeito simplesmente vem. Né? Vem e vai. Então, entenda que o que acontece conosco não é necessariamente um desejo arbitrário de Deus que tirou de você. Não. O que acontece é que toda a causa tem um efeito. Toda decisão que você toma gera alguma coisa. E é nesse sentido, para continuar um pouco nesse pensamento que nós estamos, está aqui uma coisa para a gente pensar. O livre-arbítrio, ele basicamente é a capacidade que Deus te deu de fazer escolhas. Então, você vai, escolhe. E existem momentos na vida que você não sabe que decisão tomar. Mas não quer dizer que você não tem um livre-arbítrio. Significa que dentro das possibilidades que aparecem, você não consegue escolher entre uma e a outra. Mas capacidade de fazer escolhas você tem. Dado que a gente tem um livre-arbítrio, liberdade, então, significa o direito de decidir pelas escolhas que foram tomadas. Então, o que é liberdade? Liberdade não é você fazer, não é a capacidade de você fazer escolhas, é você decidir pela escolha que você quer. Isso é liberdade. Por que nós somos livres? Porque você pode fazer o que você quiser. Eu tenho a escolha A e a escolha B. Meu livre-arbítrio me diz, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Se eu escolho A, eu estou exercendo a minha liberdade de escolha. Eu quero A, eu quero B. Eu quero ficar em casa, cansado. Vou conseguir, né, sair da cama, amanhã tenho que trabalhar, então vou escolher descansar. Isso foi a tua liberdade que deu. É o direito de você decidir pelas escolhas que você quer. Só que no final disso a gente tem a responsabilidade, que já não é mais um direito,
mas é o dever de você assumir as consequências causadas pelas escolhas que você tomou. Vocês percebem como essas coisas estão conectadas? Então, Deus deixa você pensar em opções. Esse é o teu livre-arbítrio. Você pensa em opções. Deus deixa você escolher ou decidir qual opção que você quer. Mas as tuas escolhas implicam em responsabilidade. Por quê? Porque a gente está nessa questão da causa e do efeito. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas só para ilustrar. Um homem que decide trair a sua esposa. Decidiu trair. O casamento não está de acordo com o que ele espera, ele vai e fala, vou atrás de outra. Ele tinha a capacidade de fazer escolhas. Trair ou não trair. Tinha essa capacidade. Aí ele foi exercer o direito de escolher. Bem, já que eu posso trair ou não trair, eu vou trair. Escolhi trair. Então, exerceu a liberdade. E essa liberdade, uma vez exercitada, agora ele tem uma responsabilidade, que é o pecado que esse gesto que ele cometeu de trair a sua esposa, pecado. Isso vai trazer uma consequência para a vida e para o casamento dele. Então, na prática, o que acontece é que Deus conhece tudo aquilo que vai acontecer. Mas isso que vai acontecer está muito atrelado a esses três elementos que vocês estão vendo aqui. E o Norman Geisler, na obra Resposta aos Céticos, quando ele discute a questão da liberdade, e não é só de liberdade que ele fala de muitos assuntos, né? Ele mostra o seguinte: se a gente não tivesse liberdade de escolha, se você não puder escolher entre o certo e o errado, a gente também não experimentaria o amor de Deus. Porque se a gente só tivesse que escolher aquilo que Ele quer que a gente escolha, então a gente não tem liberdade. E onde não tem liberdade, não se tem amor. Porque você é prisioneiro, e nenhum prisioneiro ama a sua prisão. Ele quer liberdade. Estão me entendendo? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou livres para aceitá-lo e para rejeitá-lo. E se Ele não tivesse dado para nós essa liberdade de rejeitá-lo, Ele seria para nós um déspota, né? Alguém que obriga a gente a fazer aquilo que Ele quer. Se até os anjos, né, escolheram em algum momento se rebelar e seguir, né, Satanás, então você vê que Deus ele preza demais pela liberdade das suas criaturas, para que as criaturas sigam de livre e espontânea vontade a opção em aceitá-lo, em recebê-lo, em amá-lo. Vocês não acham curioso, né, um mandamento dizendo amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque Deus tem um desejo de ser amado. Ele tem esse desejo de ser amado. Mas ele não obriga ninguém a amá-lo. Porque, por mais que seja um mandamento, você pode optar simplesmente em desobedecer esse mandamento. Porém, não esqueça que livre-arbítrio, liberdade, implicam em responsabilidade. Então, para fechar a questão, né, definitivamente, esse nosso modo de ver, ele é previsível por Deus. Porque ele não está vendo de novo as coisas em pedacinhos, né? Ele está vendo a figura toda. E ele entende
perfeitamente essa relação de causa e efeito, né, que a gente tem. Então, no final das contas, o mais importante que você saiba é que nós somos completamente responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Completamente responsáveis, né? Não estamos aqui vivendo um jogo de Deus, onde ele movimenta as peças e está tudo certo, no final é tudo à vontade dele. Não. Ele definiu um plano para você, que se você não quiser segui-lo, você tem total liberdade para isso. Mas não seguir esse plano também implica em responsabilidades. E como é que eu conheço esse plano? Vivendo. Você não recebeu o manual dele, tá? E a única forma que a gente tem de ter certeza é buscando, de alguma forma, conhecer a sua vontade. Onde ele agrada, onde não lhe agrada. São dessas formas. E por que eu quero fechar com esse slide aqui? Porque as guerras espirituais que acontecem na nossa mente, elas estão exatamente pautadas nesses dois primeiros itens que vocês estão vendo aqui. Na nossa capacidade de fazer as escolhas e no nosso direito de decidir pela escolha que eu quero. Porque no final, a implicação que isso tem é uma responsabilidade que a gente vai colher. Então, quando você vê, por exemplo, uma situação, vou pegar um exemplo aqui de Elias. Elias, quando Jezabel trouxe uma sentença de morte para ele, o que ele fez? Fugiu para a caverna. Se escondeu. E lá Deus apareceu para ele. Elias podia simplesmente continuar naquela caverna e falar assim, vou morrer aqui, não quero mais saber disso. Mas depois daquele encontro com Deus, ele tinha duas escolhas. Ou continuar na caverna, ou sair da caverna. O livre-arbítrio dele estava ali. Deus não expulsou Elias da caverna. Deus falou assim, ó, levanta, vai ungir, né, Esaú como profeta, Eliseu como profeta no teu lugar, vai ungir Jeú como rei de Israel, vai ungir o novo rei da Síria, vai e levanta. Né? Ele poderia falar assim, não vou ficar aqui. E Deus não ia expulsar Elias da caverna ou botar Elias no deserto. Era o livre-arbítrio dele. Ele tinha duas escolhas. Aquilo que Deus estava pedindo ou aquilo que a carne dele estava querendo. E isso acontece, gente, o tempo todo conosco. Mas qual que é a grande questão disso, tá? Eu vou voltar para lá para a gente poder fechar. Né? A gente tem 3 elementos que estão agindo na nossa vida. 3 conceitos que estão agindo na nossa vida. O primeiro conceito é o controlável. Tem coisas que você controla. Tem coisas que você controla. Teu dinheiro, a maioria das vezes a gente controla. Às vezes não, né? Mas a gente tenta controlar, né? Mas ele está nesse conceito do controlável. Né? Tudo bem até aqui? Mas tem também o não controlável. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente pode tentar se precaver de alguma forma ou outra, mas tem coisas na vida que a gente não controla. Até aqui tudo bem, ok? Entre o controlável, coisas que eu sei que eu controlo, tem coisas que eu sei que eu não controlo.
qual que é o grande drama? É a gente querer controlar aquilo que a gente não controla. Você não controla a morte. Quando ela chegar, chegou. Dá um exemplo bem extremo, a gente não controla. Chegou o dia, vai morrer. Ah, Senhor, me livra da morte. Se for o dia, vai morrer. Não tem jeito. Né? O que Jesus disse? Né? Se possível, passa de mim esse cálice. Quero que a cruz, todavia, seja feita a tua vontade. É isso. E qual que é o terceiro? Que é esse o mais assustador de todos. O terceiro é o desconhecido. Esse é o mais assustador de todos. Porque o não controlável, a gente sabe o que a gente não controla, mas é aquilo que a gente não conhece. Então, o que acontece na nossa mente e aonde o inimigo quer agir é exatamente nesses três que vocês estão vendo aqui. Ele quer agir naquilo que você controla, ele quer agir naquilo que você não controla e ele quer agir naquilo que é desconhecido para você. Como o inimigo ele é um ser temporal, ele não está no futuro, então ele não sabe o seu dia de amanhã, o que sabe é Deus. E ele não está lá no teu futuro, ele está vivendo o presente exatamente como nós, ele é uma criatura também. Né? Então, o que acontece? Né? Ele tenta provocar situações para fazer com que você tenha medo desse desconhecido. Porque é o desconhecido que assusta as pessoas. O não controlável, a gente pode viver conformado com ele ou ansioso por ele. Você tem essas opções. Assim, eu não controlo, vou viver como dá. Eu não controlo, vou ficar aqui com medo, né? De que, se acontecer, se eu ficar doente, se eu pegar uma doença terminal, se eu pegar uma enfermidade, você vai ficar ansioso por isso. Mas você não controla essas coisas. Mas o desconhecido é assustador. Você não tem ideia do que ele vem. Você não sabe, o inimigo não sabe, e é exatamente aí aonde ele vai tentar te manipular mais. Naquilo que você não conhece. Quer ver um exemplo? Na Bíblia, para a gente ilustrar entre o controlável, o não controlável e o desconhecido. José. José tinha coisas que ele controlava. Tinha coisas que ele não controlava. Ele não controlou aquela situação da mulher de Potifar. Ali era uma situação que ele não tinha controle. Aconteceu, ele resistiu, a consequência, prisão. Né? Ele sabia de uma visão que Deus tinha dado. Aquilo ele sabia, mas ele não tinha a menor ideia de como aquela visão ia acontecer na vida dele. Então, a visão ele sabia, mas o que ia acontecer com ele até chegar lá era completamente desconhecido. Ele não tinha ideia de que ia para uma prisão. Primeiro não sabia que ia ser vendido cativo. Depois ia para uma prisão. Depois ia ser governador. Ele só sabia que em algum momento o sol e a lua, as estrelas estavam se inclinando diante dele. Isso ele sabia. Mas o que viria depois era o desconhecido. E quando ele encontra os irmãos, eu estou terminando já, gente. Quando ele encontra os irmãos, o que ele diz para os irmãos? Lá em Gênesis. Foi vocês que me venderam. Deus me enviou para cá, para que eu pudesse, nessa época de fome, cuidar de vocês. Você viu como que ele entendeu o desconhecido de uma forma espiritual? Né? Quando ele olha para trás, que ele vê tudo aquilo que aconteceu, ele fala assim, lá eu não sabia, lá eu não conhecia essa trajetória.
Mas eu sei que nessa trajetória teve a mão de Deus que me levou até aqui. O desconhecido, ele é assustador, mas se a gente entender que o desconhecido é conhecido por Deus, a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Termino por aqui, semana que vem a gente continua e agora a gente vai entrar nessas questões aí do mundo espiritual, né, falando sobre o mal. O que é o mal? Alguém tem alguma ideia? Por que o mal existe? Pensei um pouquinho, né? Então essas são coisas que a gente vai falar, se Deus quiser, aí na próxima aula. Então, vou interromper a gravação, parando por aqui.